Oiê! Eu vou mostrar hoje o processo da minha exposição, como que ela tá no momento. Esse vídeo eu tô fazendo logo depois do primeiro vídeo do diário, então continuação, né? Esse aqui é o meu ateliê, é a Casa Incerta. Esse é o primeiro espaço dela e essa é a primeira produção que eu tô criando aqui no ateliê, então eu não tenho muita experiência ainda em ter um ateliê. Ele ainda tá bem bagunçado com várias coisas que eu tô fazendo. Ele tem um mezanino lá em cima que tá com várias coisas que eu tô arrumando e eu vou mostrar pra vocês algumas criações e o processo que eu tô pensando por enquanto, né? A exposição se chama Talvez Eu Devesse Me Render à Loucura e ela vai mostrar um pouco desse meu processo de até o momento em que eu tentei soltar minha mão nas pinturas e ao momento que eu tô agora, que eu entendi o valor disso, mas eu entendi também o valor do meu trabalho inicial, que era um trabalho mais comportado e mais comercial, digamos, e que eu gosto muito também. E eu acho que eu aprendi a valorizar muito isso durante esse processo de fugir disso. Então eu acho que no momento que eu quis renegar isso, eu passei a olhar de outra maneira para esse lugar, né? Então esse daqui é o último quadro que eu tô pintando no momento, que para mim ele representa esse novo João que surge a partir do momento que eu entendo o equilíbrio dos meus dois lados, sabe? E aí, o meu lado certo e o incerto, digamos, né? O lado maluco e o lado racional, o lado comercial e o lado louco. E aí surge essa flor que pra mim representa o momento que eu tô me vivendo agora, que eu acho que é mais potente, sabe? Eu acho que entendendo as minhas forças, eu consigo ficar mais forte. E não mais forte no sentido de poder, mas eu acho que mais confiante com a minha verdade, sabe? Menos em crise com o que eu tô fazendo e mais em paz com as coisas que vêm da minha cabeça e com as minhas criações. Então, esse quadro aqui tá em andamento ainda, mas enfim, vocês vão ver que ele vai destoar um pouco das outras coisas que eu tô fazendo para a exposição. Esses quadros são mais o que eu considero essa loucura, que é esse lugar que eu tô tentando chegar mais expressivo, sabe? Com mais texturas, formas diferentes e menos comportados, tá vendo? É um traço mais bruto, com mais texturas, mais cores. E aquele ali vocês veem que ele já é mais simples, é bicolor, tem menos informação. Esse eu também considero um quadro que eu diria que é certo, ele é menos louco, ainda tendo movimento, dinâmica, textura. Eu acho que ele se distancia um pouco desses, ao meu ver, por conta desse lugar, né? Então, essa exposição vai tentar mostrar esse caminho e essa minha dualidade interior, sabe? Esse quadro, pra mim, ele é muito doido. Eu pintei ele por cima do plástico bolha porque eu embalei esses quadros quando eu me mudei aqui pro ateliê. E eu fiz uma festa aqui que se chamou Baile Incerto e eu pintei isso pra decoração, mas eu gostei muito. Eu senti não sei, eu senti um incômodo vendo isso, sabe? Eu sinto uma dor, eu sinto uma coisa que... como se fosse um grito, sabe? Uma coisa que quer sair. E eu, às vezes, sinto um pouco isso. Eu sinto que eu tenho uma coisa dentro de mim que quer sair e eu não consigo. E, pra mim, isso representa essa batalha entre os meus dois lados, sabe? E... ele eu acho que foi o ponto de partida para eu entender o conceito dessa exposição. E aí eu resolvi manter esse plástico bolha por cima da pintura de baixo. E a pintura de baixo era o mergulho no medo, e aí virou isso. E eu quero, enfim, ainda dar um destaque para essa arte na minha exposição. E aí aqui a gente tem uns lugares que para mim estão no meio do caminho entre o que eu considero certo e o incerto, sabe? Esse lugar da loucura, mas ainda assim com uma coisa comportada. Ainda tá no caminho, mas tipo, quando eu digo comportada e comercial, eu digo essas coisas, esses símbolos de apelo. Ela tem um floral na lua, dourado, tem detalhes nas folhas, bolinhas, sabe? Esse tipo de coisa pra mim são símbolos que vão dando apelo para essa pintura, sabe? Diferente
desse, por exemplo, que ele é bem mais expressivo, sabe? Isso pra mim é... Eu fiz essa obra num momento bem catártico, que eu tava com muita raiva do que eu tava criando, que eu tava querendo realmente me soltar, e eu não tava gostando do que eu tava conseguindo fazer, e acabou que eu rabisquei a pintura toda, fui me soltando. Essas aqui são 3 obras juntas, que agora eu não vou conseguir mostrar, mas é o medo, a força e a coragem. E eu não gostei dessa pintura, eu não gosto desse resultado, eu não acho ele bonito, mas eu quero usar ele na exposição porque eu acho que sempre que eu olho pra ele me lembra dessa dor, sabe? Me lembra desse momento que eu passei, e eu acho que ele foi importante pra eu estar agora aqui com essa outra visão do meu trabalho. Eu acho que eu precisei passar por esse momento de catarse e eu quero usar ele na minha exposição também. Mas vocês conseguem perceber talvez a distância disso pra isso, né? Dessa loucura que eu acho que essa expressividade, essa raiva pra esse lugar que tá mais em paz, né? E eu tô fazendo alguns testes diferentes também, com materiais diferentes que não são só pintura. Eu quero explorar também sons, música, eu tenho feito músicas, então, enfim, esse é um pouco do processo do que eu tô fazendo. Ai, não sei agora se é assim ou assim. Se eu ficar de cabeça pra baixo foi mal, mas eu tô querendo explorar tudo isso nessa minha exposição. Eu acho que eu tenho me entendido como um artista mais plural também. Eu gosto muito de criar, sabe? Independente de qual seja a matéria, eu acho que eu amo fazer. E tem sido muito gostoso me descobrir como artista, assim, por descobrir que eu posso ser tudo que eu quiser, sabe? Eu acho que a gente vai sempre se colocando em caixas e eu acho que eu me libertei muito agora que eu entendi que eu posso fazer o que for, sabe? Eu acho que eu me desprendi um pouco de talvez almejar um sucesso ou um sonho, alguma coisa assim. E eu cheguei num lugar que eu botei na minha cabeça que eu quero me divertir, sabe, com o meu trabalho. Eu quero que eu consiga pagar as contas que eu preciso, mas fora isso eu quero me divertir, sabe? Quero botar pra fora as coisas que eu penso e ter tempo pra poder explorar outras áreas, sabe? Não quero ficar refém do meu trabalho. E é isso. Diário de hoje.